pedir ao Senhor agora que nos comunique a verdade da sua palavra. Nessa noite nós vamos ver como se elege um oficial para a casa de Deus. É a mensagem de Atos capítulo 1, verso 15 ao verso 26. Então oremos para que o Senhor, portanto, nos dirija nesse mistério. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela forma que, como por meio da tua palavra, nós somos instados a estar diante de tua presença, bem como conhecermos os ditames do teu evangelho. Capacita a tua igreja, livra-os do mal, abençoa o teu povo, educa-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor Santo, que não se desapegue do nosso coração o desejo de verdadeiramente te servir. Pai Santo e amado, é para a glória do Rei, em nome de Cristo, que agradecidos nós oramos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar assentados e nesse momento nós veremos como Deus elege oficiais para a sua igreja. Você já deve estar se perguntando, como é que Deus cuida de seu povo? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Como Deus cuida do seu povo? Obviamente, se a gente levar em consideração aquilo que diz Paulo a Timóteo em termos de recomendação, aliás, não somente em termos de recomendação, mas como que em mandamento, nós vamos ver que Deus cuida do seu povo elegendo homens. E veja, todas as vezes que você ouvir essa expressão, eleger homens, a palavra homens aí, ela é junta de um adjetivo. São homens que são classificados pela vida, homens piedosos. Então, Deus sempre coloca junto dos seus atos de piedade. Então, sem piedade, homens não serão eleitos para servir ao Senhor. Só que nós vamos descobrir aqui, à luz da palavra de Deus, que atos de piedade são esses. Então, veja, nós vamos ver como é que Deus elege alguém para o seu povo e como é que Deus o habilita para que esse homem sirva bem a sua igreja. Veja, não é qualquer empreendimento, mas alguém que é eleito pelo próprio Senhor para servir a igreja que é de Cristo, a igreja de Cristo. Esses dias ontem, por sinal, eu estava lendo, terminei de fazer a leitura de um livro sobre os puritanos e especificamente sobre a constituição da Assembleia de Westminster. A Assembleia de Westminster é aquela que elaborou esses documentos tão preciosos que nós confessamos, que durou de 1643 e foi até 1648, um período aí de 5 anos. E no embate que havia dos teólogos, então teve um teólogo puritano, presbiteriano, que disse para um teólogo anglicano, o teólogo anglicano chamado de Cox, disse o seguinte: nós queremos uma igreja anglicana, ou seja, uma igreja do povo anglo-saxão, enquanto que o puritano, aquele que era devoto às escrituras, dizia assim: mas só que nós queremos uma igreja de Cristo. Então o nome igreja sempre ficou aliado, portanto, ao nome de Cristo. Então, quando nós tratamos de igreja, nós dizemos assim: a igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo, então surge uma pergunta própria: como é que Cristo trata a sua igreja? Como é que Ele cuida do seu povo? Obviamente, se você tivesse um empreendimento, e aqui alguns têm, você vai colocar alguém que se responsabilize pelo seu empreendimento, que cuide tão bem do seu empreendimento, que você descanse tranquilo. Porque a pior coisa que tem, ou a pior coisa que pode vir sobre um empreendedor, é ele montar um serviço, e aquela pessoa que for responsável pelo seu serviço não cuidar bem do seu serviço. Nós descansamos quando alguém cuida das coisas que são nossas. Do mesmo modo, é como Cristo elege homens para cuidar do seu rebanho. Então a premissa aqui do texto será primeiramente como Cristo destitui homens do seu rebanho. Como é que ele tira homens do seu rebanho? E a segunda premissa do texto é como é que ele elege homens para o seu rebanho. Ao mesmo tempo que nós vamos ver em Atos como Deus retira homens do cuidado do seu povo, nós vamos ver
que Deus também coloca homens para cuidarem do seu povo. Então, abram a Escritura Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Veja só, nós vamos ser aqui instados ao texto. Percebam bem, irmãos. Do verso 15 ao verso 26, que foi o verso da nossa leitura, esse texto aqui ele é dividido aqui em 3 partes muito claras. A primeira parte é a parte mais longa, vai do verso 15 ao verso de número 20. Veja, Pedro vai pregar para os demais apóstolos e discípulos, vai dizer assim: como é que Deus destitui alguém que cuidava, ou que se dizia cuidador do seu rebanho? Como é que Deus faz isso? Veja, o mesmo Deus que elege homens para cuidar do seu rebanho é o mesmo Deus que retira homens do cuidado do seu rebanho. Então, a primeira parte do texto aí, do verso 15 ao verso 20. A segunda parte do texto, observem, do verso 21 ao verso número 23. Como é que Deus habilita homens para subirem ao cuidado do seu rebanho? Veja, antes dele colocar alguém para cuidar do seu rebanho, o que é que o Senhor faz? O Senhor habilita esse homem, o Senhor capacita o homem para que ele possa cuidar do seu rebanho. Terceira parte do texto e a segunda parte que diz concernente ao homem que cuidará do rebanho de Cristo. Veja, verso 24 ao verso 26. Deus tem uma forma especial de eleger homens para cuidar do seu rebanho. Depois que ele habilita, o que é que ele faz? Ele mesmo elege. E por que é que Deus elege homens? Ora, porque ele, de acordo com a exposição de Pedro, é o único que conhece o quê? O coração de todos os homens, verso número 24. Então, irmãos, vamos descobrir aqui como é que Deus retira homens do pastoreio do seu rebanho. Verso número 15 ao verso de número 20. Assim diz a palavra do Senhor: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, que foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, na língua dele, da cidade de Iscariotes, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. A palavra aqui pode ser trocada por liderança ou governo. Irmãos, vejam só, primeiramente, Pedro aqui expõe para os demais como Cristo retirou do meio do povo alguém que se dizia cuidador do seu rebanho. Observe que ele conta em minúcias o que aconteceu a Judas. Ora, vocês sabem o que Judas fez. Primeiramente, ele vendeu ao Senhor, traiu a Cristo, pegou o valor da sua venda, o valor da sua traição. O texto aqui vai chamar esse valor de galardão, prêmio. Ele pega esse prêmio e compra um campo. A finalidade do campo, de acordo com o texto dos Salmos, era fazer com que lá fosse a sua morada, lá fosse o seu governo. O preço da traição de Jesus foi a compra de um campo, para que lá fosse a sua morada. Agora, veja as circunstâncias que ocorrem. Ele não vai habitar, veja, fisicamente neste local.
em Acéldama. O que é que ele vai fazer? Ele vai morar definitivamente. O seu corpo vai repousar. E por que que seu corpo repousa? O que é que os evangelistas dizem? Que logo depois de ter vendido a Jesus, ele chora amargamente, sobe em um pináculo e se enforca. Só que alguém pode dizer assim, há uma aparente contradição no texto. Os evangelhos dizem que ele se enforcou. Aqui Lucas, narrando a pregação de Pedro, diz que ele rebentou-se ao meio. Então, Judas morreu enforcado ou foi partido ao meio? A gente vai explicar aqui essa morte de Judas. Primeiramente, irmãos, Judas foi e enforcou-se. A corda com que ele enforcou-se rasgou o seu corpo, ou seja, separou a sua cabeça do corpo. Então o corpo foi partido ao meio. Então, quando cai ao chão, o corpo cai partido. Então, o que Lucas está narrando é que a morte de Judas se deu por enforcamento, e pelo peso do corpo que estava sobre a corda, o corpo se rasgou ao meio. Isso aconteceu recentemente na morte de um homem muito conhecido chamado Saddam Hussein. Quando o exército americano colocou a corda sobre o pescoço dele, e ele foi morto através de um julgamento do seu próprio povo. Então, quando ele é colocado no ato do enforcamento, o peso do seu corpo, então, faz com que seja separado da sua cabeça no ato do enforcamento. Então, essa é a morte que precedeu a Judas. Ele enforcou-se e o seu corpo foi precipitado ao chão e se rasgou ao meio. Então, veja, nós não temos aqui nenhuma discordância do texto de Lucas em Atos, do texto de Mateus lá no Evangelho. Pelo contrário, eles estão aqui simplesmente corroborando, dizendo assim: de fato ele se enforcou, a sua morte foi por enforcamento, mas o seu corpo, por fim, caiu precipitado ao chão, fendido ao meio. E o que é que acontece com isso? Só que, ao narrar isso, Pedro dá, portanto, um subsídio bíblico. O que Pedro vai dizer acerca de Judas é o seguinte: o que aconteceu com Judas foi aquilo que predisse o salmista. Ou seja, Pedro fundamenta a morte de Judas, a retirada de Judas do pastoreio do povo de Deus. E o que é que ele diz? No livro dos Salmos está escrito. Então ele vai citar o livro dos Salmos, diz assim: a palavra de Deus já havia predito algo acerca de Judas. E o que é que a palavra de Deus tinha dito sobre Judas? Observe bem: fique deserta a sua habitação, ou seja, que ninguém more lá. Era esse o propósito da compra do terreno, é para que alguém fosse, portanto, habitar naquele local. E é algo que não vai acontecer, porque quem vai habitar naquele local é o corpo do próprio Judas. Segundo, e não haja quem nela habite, ou seja, será um campo que será tido como um campo de rejeição. Interessante é que o campo ganha esse nome, né? Acéldama. E aqui pode levar duas hipóteses por que ele recebe esse nome, Acéldama. Primeiro, a palavra Acéldama significa campo de sangue. Agora, qual sangue? O sangue de Cristo, pelo qual Judas adquiriu o dinheiro. Ele não vendeu a Cristo? Então, Acéldama se refere ao sangue de Cristo? Ou Acéldama se refere ao sangue de Judas, que fora partido no momento da sua morte? Independentemente de qual sangue se refira, de fato, aquele campo se tornou um campo maldito. Então, ninguém queria, portanto, morar naquelas terras. Ou seja, o dinheiro da traição de Judas foi um dinheiro que foi usado para o próprio sepultamento deste. Aí agora Pedro completa a profecia usando os salmos: e tome outro seu bispado. Olha a palavra que ele vai usar aqui: e tome outro o seu bispado, tome outro o seu lugar de liderança. O que é que Pedro está dizendo para os apóstolos? Já que Judas fazia parte conosco do colégio apostólico, e uma vez que ele morreu e foi sepultado, então é notório que nós, portanto, coloquemos alguém no lugar dele. Observe só, com essas palavras, Pedro está justificando a morte de Judas, dizendo o seguinte: assim como Cristo o elegeu, assim como Cristo chamou para estar conosco, o próprio Deus
o afastou. Deus, portanto, é o responsável pelo afastamento de Judas do colégio apostólico. Que doutrina imprescindível você poderia tirar aqui do texto? Nós é que às vezes nos enganamos quando ousamos pensar que é Deus que não cuida ou pastoreia o seu rebanho. Se tem uma certeza que é clara, tão clara como essa luz, é que Cristo, é que Deus, portanto, pastoreia o seu povo, e Ele nunca desampara o seu povo, retirando de sobre o seu povo os seus olhos. Cristo guardava o seu colégio apostólico, sabia das más intenções de Judas, sabia que de fato ele não era convertido, e a prova disso é o próprio texto. Alguém que poderia ter dito assim: mas veja, logo depois de ter vendido a Cristo, Judas não se arrependeu? Obviamente que não, irmãos. Obviamente que não. Logo depois de ter vendido a Jesus, o texto narra que ele chorou amargamente. E depois foi e enforcou-se. Arrependimento é uma outra coisa. Arrependimento é uma revolução para Deus, é uma mudança de vida, é não mais a prática do erro, é o abandono sistemático, contínuo do pecado. Veja, o que acontece com Judas é uma outra coisa, menos arrependimento. O pranto, o choro, o desespero de Judas não fez com que ele de fato estivesse arrependido. Se assim o fosse, aquele que se encontra arrependido, o que faz? Confessa os seus pecados e deixa. Qual seria a postura de Judas? Voltar ao colégio apostólico, anunciar o seu grave erro, vender o Filho de Deus, estou amargamente arrependido do que fiz, e portanto buscarei o perdão do Senhor, ainda que pague um alto preço. Essa seria a situação de um arrependido. Judas não faz isso, simplesmente chorando pelo seu erro, ele sai da presença dos apóstolos e tira a sua própria vida e comete outro pecado. Então o que aconteceu a Judas foi tudo menos arrependimento. Pastor, e aquele pranto de Judas? Perceba, irmãos, alguém já disse: arrependimento não é sinônimo de choro. Arrependimento é sinônimo de mudança de vida. Quando choramos, nem sempre choramos porque estamos arrependidos, mas se de fato estamos arrependidos, a primeira atitude que acontece em nossas vidas é uma mudança radical de vida. Literalmente é uma revolução, é uma transformação de tal modo que aqueles que nos veem agora dizem assim: quem era? Veja, quem era fulano? Olhe o que ele fazia e olhe agora o que ele faz. Então arrependimento não é quando choramos, arrependimento se dá quando mudamos. Então veja, o que Pedro está fazendo aqui é justificando biblicamente o afastamento de Judas. Quem é que afasta a falsa liderança do povo de Deus? É o próprio Deus, irmãos. É o próprio Deus. Bicho, o rebanho é do Senhor, e quem antes cuida deste rebanho é o próprio Senhor. Nós nunca deveríamos deixar de pensar nisto. Nós nunca deveríamos esquecer essa verdade clara e objetiva. Quem cuida do rebanho de Deus é o próprio Deus, e é Ele que afasta a péssima liderança, assim como afastou a Judas. Continua afastando aqueles que se levantam contra o seu povo, no intuito de dominar o seu povo, com práticas que não correspondem à verdade. Eu gostaria de me deter ainda mais nesse texto aqui, e eu gostaria que vocês vissem aqui as justificativas de Pedro. Perceba bem,
Homens irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Veja, o respaldo agora, o respaldo de Pedro é dizer assim: veja, o que aconteceu com Judas em todo o seu percurso já era pré-anunciado pela Escritura. Em outras palavras, nada do que Judas fez surpreendeu a Cristo. Alguém pode dizer assim: Cristo foi pego de surpresa quando fora traído por Judas? A resposta é absolutamente não. Conhecedor da Escritura como era o próprio Cristo, afinal de contas autor dela, Cristo já sabia de passo a passo, de todos os passos que Judas faria. E sabendo de todos os passos que Judas daria, então veja, nada do que Judas fez entre a igreja de Cristo foi, portanto, uma surpresa. Afinal de contas, nada do que um ímpio faz no meio da igreja de Cristo pode surpreendê-la. Afinal de contas, ímpios, quando se levantam no meio da igreja de Cristo, já está sendo pré-ordenado pela Escritura. O próprio Cristo disse: olha, é impossível que no meio do povo dele não haja escândalo. Mas ele diz assim: mas ai daquele por quem vi o escândalo. Vocês alguma vez em casa já foram ao dicionário para observarem a palavra escândalo? Porque, veja, ultimamente ela é usada de forma completamente destoante do seu significado. Então veja só, alguém quando se veste bem, a pessoa diz assim: fulano é um escândalo, porque está vestido bem. Ou porque está vestido de forma tão atraente e sensual, diz assim: aquilo é um escândalo. Ou quando alguém dá um trabalho, faz um arrazoado no meio do povo, uma gritaria, e fulano causou um tumulto, causou um escândalo. A palavra escândalo não significa isso, irmãos. A palavra escândalo significa fazer alguém tropeçar. A palavra escândalo tem a ver com pedra de tropeço. É alguém que na caminhada de um povo, sabendo que o povo está passando por um caminho, sabendo que o povo cruza aquele caminho, vai lá e pega uma pedra e propositalmente coloca no caminho, para que os viajantes que cruzem aquela estrada tropecem naquela pedra e se escandalizem. Ou armar uma armadilha no caminho. Quando eu era pequeno, então quando eu estava com meus primos, então a gente ia por sítio, aí tinha a mania de cavar um buraco na terra, aí botar um papelão por cima e cobrir com areia, para que quando alguém viesse, pisasse em cima do papelão e caísse com a sua perna naquele pequeno buraco que nós tínhamos feito. É isso que é escândalo: fazer alguém tropeçar. Agora, como é que se faz alguém tropeçar? É fazendo um buraco, colocando uma pedra? Obviamente que não é desse tipo de escândalo que o texto está falando. O tipo de escândalo que o texto está falando é alguém não ensinar de forma precisa ao povo de Deus, é fazer com que o povo de Deus tropece na verdade, é pegar as escrituras sagradas e não levá-la ao povo, mas torcê-la para o povo, dar um outro sentido, uma outra interpretação. É você ler a escritura de uma forma e interpretar de outra. Eis o motivo que Cristo, quando reclama dos seus ministros sabedoria e bom trato da escritura, diz assim: ora, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas qual é o resultado disso? É que aqueles que trabalham no episcopado, que vivem na liderança do povo de Deus, o que é que trazem mais sobre si? Trazem mais juízo, porque esses podem escandalizar o povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus o que? Tropece na verdade, com falsa doutrina e com falso ensinamento. Mas Judas fazia o povo de Deus tropeçar? Não poucas vezes. Não poucas vezes. Vocês lembram de uma mulher que lançou o dinheiro do seu ganho na compra de um perfume, e com o perfume
ungia os pés do Senhor e com seus cabelos limpava e meio que untava os pés de Cristo. Quais foram as palavras de Judas para ela? Cristo disse sobre ela: aonde se contar o Evangelho, a história dessa mulher será promulgada, propagada, dita. Realmente ela trabalhou no meu corpo, ungiu o meu corpo para a hora da morte. O que foi que Judas disse sobre ela? Olha que mulher louca, podia pegar esse perfume aí, ter vendido e ter dado dinheiro a nós. Olha o pensamento de Judas. O que ela fez foi para adorar a Cristo, mas o coração de Judas estava onde? Ela devia pegar esse dinheiro, nem ter comprado esse perfume, ter dado esse dinheiro para nós, e nós tínhamos nos colocado aqui junto da bolsa. Ladrão. Ele não se importou com a glória de Cristo, ele se importou com a glória de si. Eu sou o tesoureiro, eu quero apresentar um caixa frutífero, enquanto que a mulher foi lá e adorou a Cristo. O que é que Judas queria? A semelhança de Satanás, roubar a glória de Cristo. É isso que acontece com falsos profetas, irmãos. Falsos líderes, eles lançam o povo em tropeço, e por amor ao povo, deixa de ensiná-los a verdade. Foi feita uma pesquisa em uma igreja norte-americana, e a pergunta foi feita aos membros das igrejas, e a pergunta era: como você quer um pastor? E a maioria das respostas, de forma esmagadora, para nossa vergonha, era: nós queremos um pastor que seja extremamente carismático, que fale palavras que aguçem o nosso ser, que levantem a nossa moral e a nossa estima, que deixem de falar palavras que nos coloquem para baixo. Em outras palavras, o que a igreja queria? Pastor que fizesse com que o povo se alegrasse, e não que o povo se ajoelhasse perante o Senhor. Veja, isso é um escândalo. Quando você deixa de ensinar a verdade para o povo, mas por amor ao povo e não a Deus, fala aquilo que eles querem, aquilo que lhes convém ao coração. Era justamente isso que Judas queria. Era justamente essa a prática de Judas. O que é que Judas estava fazendo no meio do colégio da liderança apostólica? Causando escândalo. Não estava servindo a obra por amor a Cristo, mas estava servindo a obra por amor a si. E qual é o preço, portanto, desse escândalo de Judas? Quem é que o afasta? Veja, se você pegar a regra estabelecida em Mateus pelas próprias palavras de Cristo, observem só a regra de Cristo. Está aqui no livro de Mateus, irmãos, olha. Próprias regras de Cristo. Veja que o que aconteceu com Judas foi aquilo que Cristo anteriormente já havia predito. Veja, Mateus capítulo número 3, verso de número 8 em diante. Olha o que é que João Batista anuncia sobre o ministério de Jesus. Dizendo aos homens, disse: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque vos digo o quê? Destas pedras, homens que eram incrédulos, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, o que é que acontece com ela? É cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, diz João, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele, quem é o aquele? Cristo, que vem após mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo. Ouça: queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Qual é o conselho que Cristo dá para estes
discípulos e apóstolos que o seguem. Ele diz assim: temei antes aquele que pode lançar a alma e o corpo no fogo, o fogo que nunca se apaga. Qual era a regra de Cristo no ministério? Aquele que escandaliza o povo do Senhor, aqueles que não são verdadeiramente convertidos, arrependidos dos seus pecados, o próprio Cristo é quem faz o quê? Que os coloca fora do rebanho. Veja, assim como ele guarda o trigo no celeiro, assim como ele nos guarda, veja, a impiedade é colocada no fogo. É justamente isso que aconteceu com Judas. A falsa liderança do povo de Deus, ela é sempre tirada pelo próprio Deus. Por isso que você nunca deve se enganar, irmãos. Nunca deve se enganar. Quem cuida do povo de Deus é o próprio Deus, e a falsa liderança sempre é tirada do meio do povo de Deus. Se você viu um líder que foi afastado do povo de Deus, não pense outra coisa, não, foi o próprio Deus que tirou. Afinal de contas, o pastor da igreja é Cristo. Não fique pensando que o pastor da igreja é o pastor Alain, o pastor Cicrano, o pastor fulano, não. O pastor da igreja é Cristo. É que Cristo cuida do seu rebanho, Cristo cuida da sua igreja. E a falsa liderança que causa escândalo ao povo de Deus, ensinando doutrina equivocada, ela será afastada. Ela será afastada. Deus a retirará, assim como tirou Judas. Então nós podemos dizer, se tirou Judas, não tiraria um falso líder? Obviamente que sim, irmãos. Obviamente que sim. Então, na primeira parte do texto, já aprendemos uma doutrina básica, central, uma doutrina eclesiástica, que diz respeito à igreja de Cristo. Cristo é pastor do seu rebanho, e ele dispensará aqueles que agem de forma contrária aos seus mandamentos. Ora, agora, se ele dispensa, é próprio que ele coloque alguém no lugar, não é isso? Eis, portanto, que é que Pedro agora ressalta o salmo e diz assim: ficará deserta a sua terra, não há nela quem habite, e outro tome o seu bispado. Como é que Deus agora vai levantar alguém para assumir o lugar daquele que fora retirado pelo próprio Senhor? Observe só, ponha seus olhos aí agora em Atos capítulo de número 1, agora veja, do verso 21 ao verso de número 23. Atos capítulo 1, verso 21, verso 23. Olha como é que Deus prepara líderes para cuidarem do seu rebanho. Diz assim: é necessário, pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Perceberam as qualidades de alguém que deve assumir o apostolado, o cuidado do rebanho de Cristo? Olha só, é necessário. Olha a palavra que ele usa: é necessário. Duas palavras poderiam ser usadas nesse texto aqui: a palavra necessário e a palavra contingente. Sabe qual é a diferença das duas? É que a palavra necessário é que somente deve ser feito desta forma. A palavra necessário significa isso: somente deve ser feito desta forma. A palavra contingente não. A palavra contingente é podendo, havendo a possibilidade. Talvez você ligue muito a palavra contingente à palavra, ao sistema militar, não é isso? Principalmente os homens. Um dia eu me apresentei ao quartel, mas eu fui dispensado. E se você pegar meu documento de dispensa, está lá, a minha reservista, né? Dispensado por excesso de contingente. A palavra contingente aparece lá no documento. O excesso de contingente está me dizendo o seguinte: que eu fui dispensado em possibilidade. Qual é a possibilidade? A qualquer momento eu posso ser convocado. A qualquer momento eu posso ser convocado. Eu não estou plenamente dispensado. Eu fui dispensado em que condição? Excesso de contingente.
Significa dizer que a qualquer momento eu posso ser convocado. O que aparece no texto aqui não é contingente, mas é a palavra necessária. Então, o que é que Pedro está dizendo? É desta maneira, é desta forma, é imprescindível, é assim. Pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de entre nós, como é que vai ser eleito alguém para cuidar do rebanho de Cristo? Qual é a regra? Alguém que esteve conosco quanto tempo? Todo o tempo. E tenha visto o quê? A entrada e a saída de Jesus. Quando se deu a entrada de Jesus? E quando se deu a sua saída? Ele coloca aqui no verso número 22. Olha o tempo. A entrada de Cristo, começando desde o batismo de João, aos 30 anos, até o dia que entre nós foi recebido em cima. O dia de quê? Da ascensão, não é da ressurreição. Ele está falando do batismo de João até a subida de Cristo. Alguém para substituir Judas no cuidado do rebanho do povo de Deus devia estar o tempo inteiro com os apóstolos, ter visto a entrada e o que? E visto a subida, a saída. Visto. A palavra que aparece aqui como visto não é somente ter visto, mas a palavra que mais utilizada aqui seria a palavra presenciado a Cristo. Presenciado a Cristo dá a intenção de ter visto a Cristo e ouvido de Cristo. De onde nós tiramos essa ideia, ou essa dedução lógica do texto? Quem nos diz sobre ela é João, na primeira carta, e no verso número 3, que é dessa forma. Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 1, e verso número 3, olha como é que João detalha acerca do seu chamado apostólico. 1 João, capítulo 1, verso 3, ele diz assim: o que vimos, qual é o primeiro resultado? Os olhos presenciaram, e o que? Ouvimos, nós escutamos o seu ensinamento. Eu não somente vi a Cristo, mas eu ouvi de Cristo, eu aprendi de Cristo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então entenda, deveria ser uma regra específica de alguém que vai cuidar do rebanho de Cristo, ter visto a Cristo e ter ouvido de Cristo. Então alguém que vai cuidar do rebanho de Cristo não é qualquer um. E às vezes, irmãos, de forma completamente despretensiosa, alguém diz assim: mas veja, os primeiros apóstolos eram analfabetos. Pedro, por exemplo, era pescador. O que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver ser pescador e analfabeto? Não tem nada a ver. Absolutamente nada com nada. Ora, Pedro havia nascido em um berço judaico, e só por haver nascido em um berço judaico, dos 5 aos 12, 13 anos, tinha sido educado na lei do Senhor. E muito mais do que isso, durante 3 anos, noite e dia, Pedro ouviu e viu de Cristo. Fez o maior seminário que alguém poderia ter feito. Teve como professor Excélcio Cristo. Eu tenho orgulho dos meus professores de seminário. Eu lembro de cada um deles com muito amor no coração e a todos respeito. A todos respeito. Veja, Pedro, diferente de mim, teve um professor de Bíblia e de teologia, nada mais, nada menos do que Cristo. Às vezes, quando alguém me pergunta, se alguém estiver vendo aí depois a mensagem, quem foi seu professor? Eu tenho orgulho de dizer assim: Paulo Brasil foi meu professor. Paulo Brasil foi um dos meus professores. Gaspar de Souza foi um dos meus professores. Stefano Santos foi um dos meus professores. Eu encho a boca para dizer isso. Mas imagine se Cristo tivesse sido meu professor. Quem foi teu professor, pastor? Cristo. Nossa, simplesmente Cristo. Esse durante 3 anos foi professor de Pedro, foi professor dos demais apóstolos, e lhe ensinou tudo acerca de Deus. Lá no seminário nós estudávamos um horário, o horário da manhã. Pedro foi
dia, tarde e noite sendo ensinado por Cristo. 3 anos, imagina aí. 3 anos sendo ensinado por Cristo. Aí tem crente que abre a boca e diz assim: mas os apóstolos no início eram analfabetos. É tu, rapaz, que não sabe nada. É tu. Os apóstolos tiveram como mestre a Cristo. Então, alguém para substituir Judas teria que ser alguém que viu a entrada de Cristo e viu a sua subida, a sua saída. Alguém que foi treinado como eles foram. É assim que Deus levanta pastores para cuidar do seu rebanho, irmãos. Não é qualquer um que é chamado aí e diz assim: olha, vai lá e cuida do povo. Olha, Deus pode chamar um Zé Ninguém? Me chama, não me chamou. Antes de eu ser cristão, era um Zé Ninguém. Depois de ser cristão, continuo sendo um Zé Ninguém. O único benefício agora é que outrora eu não conhecia Cristo, agora eu conheço. Outrora a minha mansão era o inferno, agora é a glória. Pronto, é a única diferença. Mas em termos de posicionamento social, não mudou nada. Não mudou nada. Veja, mas antes de eu assumir o pastorado, o que Deus fez comigo? Ele me qualificou para que eu pudesse não causar escândalo, não ensinar doutrina equivocada no rebanho de Deus. Olha, e não é a primeira vez que eu vou dizer aqui, agora que está sendo gravado, é que vai ficar ainda melhor. Vocês podem usar esse documento contra mim. Olha, no dia que eu ensinar uma heresia aqui na igreja, faça um favor, me denuncie em qualquer canto. Me denuncie. Veja, no meio do povo de Deus, não pode haver escândalo, mesmo sabendo que isso é impossível que não haja. Mas a falsa liderança, ela deve ser denunciada. Se os seus ensinamentos não corroborarem no mesmo nível daquilo que exala as Escrituras Sagradas, nem abaixo e nem além, tem que estar no nível da Escritura. E eis como Deus agora prepara a liderança para cuidar do rebanho. Então Ele vai chamar aqui alguém que tenha a mesma condição espiritual deles. Aí eles dizem assim: nós temos 2 homens que fizeram isso, que tanto viram a entrada de Cristo, como viram a sua subida. Primeiramente nós temos José, que é conhecido como Barsabás, né? Filho enviado do pai, e que tem por sobrenome o justo. Veja, olha a característica do camarada. O nome dele é José, que tem o sobrenome o justo. Alguém que recebe o epiteto, aquele que foi enviado diretamente por Deus. O enviado de Deus, Barsabás. Aí ele diz assim: e nós temos um outro, seu nome é Matias. Então nós não somente temos José, nós temos Matias. O que eles fazem? Não tem que eleger um dos 2 para substituir a Judas? E o que eles vão fazer agora para que Judas possa ser substituído? Olhem a piedade desses irmãos e olhem a piedade que uma igreja deve ter na eleição da sua liderança. Verso 24, a terceira parte do texto. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido. Qual deve ser o pedido e o clamor de um povo por uma liderança piedosa e que não lhe cause escândalo? Senhor, Tu que és conhecedor do coração de todos os homens. A maioria das vezes a liderança é eleita pelo visual. O pastor ali que é mais bonitinho do que aquele outro, que fala melhor do que aquele outro, porque tem mais conhecimento do que aquele outro. Sim, esse conhecimento até a gente leva em consideração, mas veja, não é a aparência que nos faz eleger ninguém. Lembrem, Samuel chega lá no recôndito do pai de Davi. Veja, a cada irmão de Davi que vai passando, ele vai se encantando pela beleza. Aí chega Eliabe, a escritura diz que Eliabe era formoso em estatura, belo. Se a gente fosse traduzir o texto, a forma como o texto descreve Eliabe, era alguém encantador aos olhos. Veja,
O profeta, quando veio Eliabe, disse: é esse aí o rei, não tem outra pessoa para ser o rei, não, é esse cabo aí. Aí o Espírito fala com o profeta e diz: quem disse? Quem foi que disse? De maneira nenhuma, rapaz. De maneira alguma. Mas como é que pode? Já passou todos os filhos e não vai eleger ninguém. Aí chega ao pai de Davi e diz assim: tu ainda tem filho? Rapaz, tem um. Está perdido no campo. Ó, baixo, ruivo. Você quer ver mesmo? É como se fosse profeta: rapaz, tem um aí, mas dá não, velho. Manda trazer aqui. Manda trazer. Quando Davi entra, o Espírito logo lhe acusa: é esse. Qual foi o julgamento da eleição de Davi? Não foi conforme a aparência. Se fosse, Davi estava perdido. Como é que Deus descreve o seu relacionamento com Davi? Homem segundo o meu coração. É esse. Eis a oração do povo: Senhor, tu que é conhecedor dos corações de todos, mostra no qual destes dois tens escolhido. A igreja, portanto, ela deve sempre se submeter à vontade de Deus para que alguém possa, portanto, liderar o seu povo, liderar a igreja de Cristo. Atente bem, irmãos, veja só o que vai acontecer, os passos que se darão. Verso 25: para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar, ou seja, desviado foi para a sua morada, que é a perdição. Então veja, Pedro mais uma vez está dizendo assim: Senhor, olha, nós estamos nos dirigindo a Ti, porque éramos 12, agora somos 11, nós precisamos de alguém que substitua Judas. Judas, aquele que abandonou-se, desviando-se, foi para o seu lugar. Nós queremos alguém que substitua ele. Nós temos 2 em uma vaga só. O que é que vai acontecer agora? Verso 26. Olha a contradição aqui. Lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Alguém pode dizer assim: não, aqui nós temos uma contradição. O verso número 24 começa com o povo orando, pedindo para que Deus eleja. Depois é o povo que elege. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso: soberania de Deus e responsabilidade humana. A soberania de Deus foi o meio pelo qual Matias foi eleito. Deus guiou a igreja para votar em quem? O lançar sorte aqui foi o voto. Simplesmente eles votaram, e a vontade de Deus foi o quê? Confirmada. Matias foi eleito. Era porque José não prestava? De maneira nenhuma. É que para aquele encargo somente Matias deveria ser destinado. Veja, quem elege a liderança do povo de Deus não é o povo. Quem elege a liderança do povo de Deus é o próprio Deus. Nunca se esqueça disso. Como foi que nós começamos a exposição? Quem retira, quem rebaixa a liderança do povo de Deus é quem? O próprio Deus. Mas quem é que elege a liderança para o povo de Deus? O próprio Deus. Sabe por quê, irmãos? Quem arrebanha este rebanho não é o pastor Alain, não é um outro pastor que venha me suceder. Quem arrebanha este rebanho é o próprio Deus, é o próprio Cristo que cuida do seu rebanho, é Cristo que cuida das suas ovelhas. Lembre-se, é Ele que se faz presente entre o povo, é Ele que observa a nós, e tenhamos em mente aquilo que diz Pedro: é Ele que sonda os nossos corações, é Ele que nos conhece plenamente. Então somente Ele pode nos pastorear. Se vocês dependessem apenas do meu pastoreio, vocês estavam perdidos. Vou dar só uma causa: o que eu conheço de vocês é muito pouco. Eu conheço de vocês a aparência.
O momento em que a gente para, conversa e logo se vai para os nossos locais. Aquilo que você faz na sua casa, as ocultas, eu não conheço. Aquilo que eu faço das ocultas na minha casa, você também não conhece. Talvez se você conhecesse, você ficasse extremamente decepcionado. Se eu lhe conhecesse com íntimo, também eu ia ficar extremamente decepcionado. Extremamente triste. Poxa vida, pensei que fulano era assim, mas olha a desgraça que é. Misericórdia, leva ela. Mas não é, graças a Deus, porque eu não conheço. Como também há receita que é verdadeira. Graças a Deus que você também não me conhece. Sabe quem é que nos conhece, às vezes, do íntimo? Aqueles que moram conosco. Por exemplo, Josi me conhece muito mais do que todos vocês. Eu conheço Josi muito mais do que todos vocês. O seu esposo, os seus filhos lhe conhecem muito mais do que qualquer um de nós aqui. Mas sabe quem lhe conhece intimamente? Você mesmo. Você mesmo se conhece intimamente. Tem coisas que eu sei que Josi não sabe. Tem coisas que Josi sabe que eu não sei. Tem coisas que você sabe e seu marido não sabe, a sua esposa não sabe, os seus filhos não sabem. Somente você sabe. Somente você sabe. Agora deixa eu dizer algo. Tem coisa só você que nem você sabe. Mas somente Deus sabe. E Deus sabendo tudo sobre nós, Ele tem em mãos o manual da nossa fabricação. Veja, somente Ele pode nos pastorear, porque somente Ele sabe o que é que a gente de fato necessita, o que é que a gente precisa, onde a gente precisa ser corrigido. Então, assim como vocês têm um pastor que é Cristo, eu também tenho um pastor que é Cristo, e Ele sabe o que é que eu necessito, Ele sabe onde eu preciso ser corrigido, Ele sabe onde você precisa ser corrigido. Então, quem pastoreia o rebanho de Deus é o próprio Deus. Quem elege oficiais para cuidarem do próprio rebanho de Deus é o próprio Deus. Simplesmente quando votamos, como fizeram os apóstolos, nós simplesmente conformamos a nossa vontade à vontade soberana de Deus, porque nós começamos de que forma? Nos submetendo, não é isso? O verso 24 diz assim: e orando. Lembrem, o que é oração? Quais são as prerrogativas da oração? O que é que nós dissemos na oração? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é uma das prerrogativas que nós dissemos na oração. Nós falamos isso continuamente na oração. E como é que nós encerramos a oração? Amém, assim seja feito, Senhor, a tua vontade, não a minha. Então veja, a eleição da liderança do povo de Deus, ela começa se submetendo completamente a esse Senhor. 3 lições, portanto, nós tomamos da palavra de hoje aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Primeira delas, irmãos, quem retira oficiais do rebanho de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus que retira. Quem capacita ou qualifica oficiais para o rebanho de Deus é o próprio Deus. Nunca se esqueça disso. Homens que são habilitados, apegados à palavra do Senhor, homens que têm deleite e prazer na palavra de Deus, que ao abrirem os seus lábios não tem uma outra coisa a ensinar a não ser a palavra de Deus. E terceiro, quem chama para servir oficiais na igreja de Cristo é o próprio Deus. Então é Ele que seleciona, é Ele que qualifica e é Ele que põe. É o próprio Deus que faz isso. Quando vemos isso, nós criamos uma certeza no coração, é que eu estou sendo tratado pelo próprio Deus. É assim que Ele faz. Ele toma pessoas pelas suas mãos, habilita, qualifica, capacita e dá para governar e presidir sobre minha vida. Bendito seja Deus por isso, porque é Ele que cuida de nós. Por fim, irmãos, alguns resultados pastorais que nós podemos tirar do texto é que, sabendo agora dessa verdade, que é Deus que retira oficiais e é Deus que põe oficiais, o que é que eu devo fazer com esses oficiais que Deus coloca no nosso meio? Alguém já disse, não é estranho para mim falar isso. Alguém poderia dizer, mas está advogando em causa própria. Não entenda dessa forma. Nós devemos orar pelos nossos pastores, nós devemos interceder pelas vidas deles, para que quando eles falem tão somente a verdade de Deus, custe o que custar. Há um alto preço em falar a verdade de Deus.
Às vezes nós não somos bem entendidos pelo próprio povo. Alguém vai dizer assim: o pastor só fala assim, é só ensinamento, e não tem um momento de lazer na hora do culto. É por isso que às vezes as pessoas são entristecidas. Irmãos, olha, alguém me disse assim: pastor, você quer a igreja cheia? Eu quero. Queria que minha igreja todo domingo tivesse lotada. Mas o resultado, nem sempre está. Nem sempre está. Na maioria das vezes está até os que vêm domingo passado, não vêm nesse domingo, e a gente tem essa permuta de crentes. Por mim, todos os crentes estariam aqui. Existem meios para fazer a igreja crescer? Existe. Baixar, botar uma faixinha fora da igreja aqui. Essa noite é uma noite de curas e milagres. Meu irmão, aí tem a gente entupetado aqui. Entupetado. Venha para a igreja, seu coronavírus será curado. Meu irmão, aí ia ter fila. O culto ia começar de 5 horas da tarde, talvez de 3 horas da madrugada, e ele estivesse rolando. A hora do louvor, sessão de dança e reboleio. Profecias. Quer saber sobre o seu futuro? Se terá dinheiro? Se terá isso ou aquilo? Venha para a igreja e receberá uma profecia da parte do Senhor. Fale em novas línguas, aprenda um novo idioma, venha para a igreja. Não, tem meios de fazer com que a igreja cresça. De forma saudável? Obviamente que não. De uma forma completamente alheia e estranha ao que ensina as Escrituras Sagradas. Existe um preço muito grande que a liderança às vezes paga por ter sido fiel ao ensinamento da Escritura Sagrada. É por isso que vocês devem sempre orar pelos pastores de vocês, orar pelos oficiais de vocês. Afinal de contas, a Escritura diz: são eles que velam por vossas almas. Está lá em Hebreus capítulo 11, né? Não, capítulo 12, né? São eles que velam por vossas almas. Então nós devemos orar por aqueles que Deus colocou para presidirem sobre nós, para que a gente não tenha aqui alguém que nos cause escândalo. Ouça bem, evitemos ter no nosso meio alguém que nos cause escândalo. Deus continue abençoando o seu povo, irmãos, e abençoando a sua igreja. Vamos colocar de pé. Nesse momento nós vamos orar aqui ao Senhor, pedir a Ele graças sobre nossas vidas, pedir ao Senhor que nos abençoe com o poder do seu Evangelho e da sua palavra. Soberano Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, e mediados pela tua palavra, ensinados pelo teu Evangelho, nos colocamos ante a tua presença, pedindo que o Senhor nos ensine e nos instrua na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Habilita o teu povo a viver conformado a ti, Senhor. Instrui a tua igreja a aborrecer a prática do mal e amar a prática da tua justiça. Senhor Santo, teu é o reino, a justiça, a glória e o louvor. E por Cristo nós agradecemos por tudo. Oramos em nome de Jesus, o Senhor, que vive, que reina para todo sempre. Amém.